Mama June tinha prometido emoção nessa quinta temporada e o quarto episódio foi cheio de lágrimas e reencontros. Depois de quase 1 ano e meio, ela ficou frente a frente com sua filha mais nova e foi obrigada a pedir desculpas para ser reaceita na vida das meninas. Mas não foram só flores, né? E esse reencontro aí teve umas rusgas também, afinal Mama June tem uma grande dificuldade de reconhecer os seus erros, né? A gente já viu aí. Ela até tentou virar a situação e se fazer de vítima e ainda bem que o Dr. Ish estava lá para poder falar umas verdades que precisavam ser ditas, né? Mas para quem tá perdido, essa temporada inclusive, ela é chamada, né, de A Estrada para a Redenção. Ela tá no ar lá nos Estados Unidos e ainda não tem previsão de passar por aqui, até porque a temporada antes dessa ainda nem passou. Então, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal, ou só por que não, né? Mama June estava lá conversando com o Dr. Ish antes da Pumpkin e da Honey Boo Boo chegarem. E aí ele estava tentando meio que convencer, né, a mulher ali de que as meninas não tinham obrigação nenhuma de aceitar a mãe de volta nas vidas delas, né, depois de tudo que aconteceu, né? Só fazia 9 meses que ela estava limpa e ela virou a vida da família inteira de cabeça para baixo antes desse reencontro aí. O terapeuta inclusive lembrou que ela vai passar o resto da vida dela sob o risco de ter uma recaída, mas ela garante que não, de jeito nenhum, imagina. Mas tendo as estatísticas para provar que isso poderia acontecer, sim, ela insiste em achar que ela é o alecrim dourado, a única exceção. E aí o Dr. Ish perguntou sobre a situação do casal antes da reabilitação, porque como a gente bem viu nas outras temporadas, né, o Dino tratava ela que nem lixo, né? Ela não estava bem de saúde, logo eles ficaram sem dinheiro e estavam dormindo no carro, e aí de repente, né? Pois é, pior que ela fala que não, imagina, não era tão ruim assim não. É pra quê, né, menina? O Dr. Ish deu uma cortada nela porque aquilo ali era absurdo demais, né? Essa mulher aí com certeza tá esperando uma desgraça, né? Uma tragédia, né? Sei lá, pra poder admitir que a coisa tava feia, né? Porque não é possível. Justo quando os dois estavam discutindo, a produção avisou que as meninas tinham chegado, né? E aí o Dr. Ish foi lá fora para poder conversar com elas. Elas entraram e na hora de abraçar a mãe foi aquela choradeira, né? Lembrando que tinha mais ou menos 1 ano que elas não se encontravam pessoalmente, né? Foi só no fim da outra temporada. A Honey Boo Boo disse que ela estava sentindo um misto de emoções ali naquele momento, né? Tão grande que ela mal podia acreditar no que estava acontecendo. E aí ela ficou feliz de ver que a mãe estava fisicamente bem, né? Se a gente for comparar com aquela última vez em que ela reencontrou, né, com a Pumpkin, super magra por motivos também nada saudáveis, totalmente descabelada, sem dente, né? Realmente agora ela parecia muito melhor. A Pumpkin estava preparadíssima dessa vez e arrancou de dentro da bolsa um teste antidrogas para poder ver se, né, a mulher estava falando a verdade mesmo. Porque na última temporada, para quem lembra, o teste deu positivo. E aí a Mama June começou a chorar e a dizer que o teste deu resultado errado, não sei o que, né? Tirou a culpa ali dela. Mas será que agora daria certo ou não? Pois é, enquanto as duas foram lá, a Honey Boo Boo ficou conversando com o Dr. Ish. E aí ela contou que a pior parte do ano foi não ter a presença da mãe no primeiro ano dela lá no ensino médio, né? Que é meio que uma coisa ali bem importante, né, culturalmente lá nos Estados Unidos. Pra gente não faz muita diferença, mas pra eles fazem. A Alana disse que queria chegar em casa, né, e ouvir a mãe perguntando como que foi o dia dela na escola, né, infelizmente não teve isso. E aí logo ela caiu no choro também, justo quando ela tava pra explicar ali que vê todas as amigas dela fazerem coisas com as mães, né, e ela não pode ter isso pra vida dela. E aí a Mama June foi lá fazer o teste, né, que cena mais torta de climão, menina. Porque a Pumpkin mandou ela deixar a porta aberta, e aí ficou o câmera, né, filmando ela sentada lá no vaso e a filha do lado de fora, né, esperando. Depois ficaram lá esperando mais 5 minutos, mais ou menos, né, para poder dar um resultado junto com o Dr. Ish e a Alana, né, e deu negativo pro alívio de todo mundo. Ainda assim, a Pumpkin não quer se jogar muito nessa história e aí ela lembrou que o teste deu certo hoje, né, mas poderia ser diferente amanhã. Só que Mama June, né, a arrogância, falou que está disposta a tudo para reconquistar a filha, né, inclusive faria isso mais umas 10 vezes todos os dias se fosse necessário, né, imagina. O Dr. Ish pede então que Honey Boo Boo fale com a mãe, né, faça algumas perguntas também que ela já tinha preparado. E aí a menina mais uma vez desaba no choro, né? Então ela desabafa sobre a ausência da mãe enquanto ela fazia o primeiro ano do ensino médio, né?
aquilo que ela conversou com o Dr. Ishi, questiona também por que a mãe não estava lá. E aí, Dona Mama June, né, responde que porque ela estava doente e precisava cuidar de si mesma primeiro, antes de poder cuidar das outras filhas. E ainda completa, abre aspas, eu sei que fui muito egoísta quando fui para a reabilitação e, para ser honesta, ainda estou sendo egoísta nesse processo de recuperação, mas vou fazer o que for preciso para ter vocês de volta na minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje, fecha aspas. A Alana também reclamou que ficou sem notícia nenhuma da mãe, que ela não era nem respondida quando mandava mensagem, como a gente bem viu na temporada passada. E aí ela não sabia se ia chegar uma notícia ruim, né, ou se a mãe estava viva, né, porque é pior. E aí chega a vez da Pumpkin falar. O Dr. Ish pede que ela diga qual foi a parte mais difícil de ficar sem a mãe, e ela simplesmente afirma que o pior foi não dar uma mãe para Honey Boo Boo, né? E aí a Lauren também disse que sentiu como se estivesse sucumbindo, né? Toda aquela situação, tentando salvar o casamento, cuidando das crianças, ralando para poder pagar as contas e sempre dizendo para todo mundo que ela estava bem. E aí depois ela fala ainda que a pior parte é que a mãe não estava lá para poder ajudar. O momento fica mais emocionante do que o esperado, porque a Pumpkin desabafa que ela amadureceu muito, mas sim, né? Mas que foi muita pressão para ter que cuidar de tudo sozinha, né? E ainda por cima ter que fingir que tá tudo bem, porque ela não queria preocupar a irmã mais nova, né? A Honey Boo Boo, e nem fazer também com que a ela ficasse perguntando se ela tá bem, ou porque ela tava chorando, né? Então ela tinha que engolir e ser adulta. Vocês acham que Mama June reagiu como a essa notícia toda, né? A arrogância. Pois é, ela tentou virar o jogo pra cima das filhas dela e disse que ficou fula da vida, porque foi excluída da vida das meninas, né? Olha só. Aí o Dr. Ish chamou a atenção dela na hora, porque foi televisionado todas as coisas erradas, né, que ela fez. Não tinha como elas fazer de maluca naquela situação. A Pumpkin relembrou que as meninas tentaram fazer de tudo quanto foi coisa, que a mãe desistiu da reabilitação 2 vezes antes de ir de verdade e que ela acabou escolhendo o Dino. Então, elas desistiram de ajudar porque elas chegaram à conclusão, né, de que nada ia mudar se a mãe não tomasse a decisão sozinha. Aí, por fim, Mama June se deu por vencida, né, e pediu desculpas por ter deixado as filhas dela passarem por tudo aquilo ali e por ela ter entrado naquela barca furada, se afundando ali nos vícios, né, etc. O Dr. Ish disse que aquele era um ótimo começo, o fato dela reconhecer tudo isso, né, inclusive falando de Mama June, né, nossa, ótimo mesmo. A Mama June também defendeu o Cherno Dino, disse que ele é uma pessoa diferente agora, né, e foi ele quem tomou a decisão de que o casal precisava mesmo ir para reabilitação. Ainda assim, a Pumpkin não tá pronta para poder voltar a confiar nele, se é que algum dia vai estar, e nem que é homem perto da Honey Boo Boo também não. O próximo passo é decidir então que tipo de privilégio Mama June vai poder ter, né, depois de esclarecer as coisas. Ela já vai falando de cara que ela quer ver a neta dela, né, mas a Pumpkin fala que ainda tá cedo demais, até porque a gente sabe que o Josh também não vai querer, né? Pois é, ela diz que paciência é uma virtude, mas a mãe fala que ela não tem paciência pra nada. Pois é, ela que sofre sozinha então, né, pra lá. Ninguém é obrigado a fazer as coisas do jeito que ela quer, né? A Pumpkin diz que elas podem se encontrar sozinhas, né, no dia seguinte, e aí, né, aí elas veem o que vai ser. Só que ela decide chamar a Jéssica para poder ficar com ela num lugar escondido, e se as coisas saírem bem, aí sim ela vai permitir esse encontro da avó com a neta. E aí aparece o Josh de surpresa para poder ver como é que tava o clima lá na casa e saber como é que foi o dia anterior. As duas irmãs ficam super empolgadas ao falar que as coisas saíram super bem, que a mãe tava limpa e que pela primeira vez em muito tempo ela se importou com elas, né? O que é realmente verdade. O Josh perguntou o que o Dr. Ish achou e elas confirmam, né, que ele ficou muito satisfeito com esse encontro aí. Na hora que ela fala ali que ela tava considerando levar ela para poder ver a avó, o Josh surpreende todo mundo e fala que se a Pumpkin acha que é uma boa ideia, né, e se sente à vontade também, a criança pode ir lá para poder ver a avó. E aí ele comunica que eles têm que tomar uma outra decisão também sobre as duas menores da casa, né, mas dessa vez é sobre a Honey Boo Boo. E aí ele explica que o pai dela, né, o Mike Sugar Bear, foi lá e pediu que a adolescente, né, fosse lá se encontrar com o Sugar Sugars, né? Só que a Pumpkin não quer deixar que isso aconteça, mas o Josh conta que o cara tá doente, explica que é melhor que eles tentem se consertar a relação, né, entre eles, né, pai e filha, porque ela é a única filha do Sugar Sugars e pode ser tarde demais, enfim. Aí a Pumpkin só pede que Inve Jennifer não esteja junto nesse encontro.
Lá no hotel, Mama June estava animadíssima de poder se encontrar com a filha e fez um pedido pro Dino, né, que ele levasse ela lá, né, no local do encontro, mas que não olhasse para Pumpkin e nem cumprimentasse ninguém. Isso porque ela sabia que a Pumpkin ia dar meia volta e ir embora, né? Vocês acham que isso ia dar certo? Por incrível que pareça, pior que deu certo, pelo menos no começo, porque a Pumpkin ficou bem feliz de ver a mãe, as duas bateram papo, e aí, de surpresa, apareceram a ela e a Jéssica. A Mama June até chorou, né? Ficou muito bem emocionada. A Jéssica não deu muito papo, não, né? Só agradeceu ali quando a mãe falou que ela tava magrinha, né? E tal. E a Mama June também tava falando que ficou sóbria para poder reunir a família. Quando de repente, Dino surgiu do nada dizendo: "Oi, Pumpkin." Já tô ansiosíssimo pro próximo episódio, porque isso vai dar treta. Enquanto isso, a Janice, ex-cunhada da Mama June, né, irmã do Sugar Sugas, foi lá se encontrar com a Ivy Jennifer, né, pra poder fofocar que ela viu a Mama June. E aí a esposa de Sugar Sugas, Ivy Jennifer, pergunta se ela tava no carro da polícia, ou se tava algemada. E as duas fofocam lá que a Mama June deveria estar na Flórida, né, porque lá na Flórida é que tem essas coisas. E aí Janice até conta que ela tá com todos os dentes na boca agora, né, e que ela ganhou peso também. Por incrível que pareça, assim, a mulher até deu uma elogiada ali, né, e falou que ela parecia estar melhor, né, atualmente. Aí, olha só o que acontece quando a fofoca é contada pela metade. A Janice, ela contou que ela não viu o Dino e que a Mama June falou que tinha ido lá para poder ver as filhas, né? E aí Ivy Jennifer achou suspeito e passou a lembrar que Sugar Sugas estava agindo meio sorrateiro, né? Saindo escondido, inclusive tinha pegado o carro dela. Vocês lembram do episódio passado, né? Pois então, ele pegou o carro e foi lá até a casa da Pumpkin para poder ver a Honey Boo e ficou lá conversando com o Josh, né? Porque as meninas tinham ido lá ver a mãe, né? Pois é, Ivy Jennifer já ficou logo imaginando que ele pode ter ido se encontrar às escondidas com Mama June. Deu uma viagem. A Janice acha que não tem nada a ver, mas Ivy Jennifer disse que quando eles se conheceram, né, ele era um galanteador. E que ele vai dar um jeito de descobrir, ela vai dar um jeito, né, de descobrir o que ele estava aprontando, né, o áudio, né, menina? Pois é, será que Pumpkin vai aceitar Dino de volta na vida delas? Ou ela vai catar a filha dela e vai embora? Deixe sua opinião aí nos comentários, também estou super ansioso. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.